Fala, galerinha bonita! Professor Marcos Cunha com vocês, novamente aqui para a gente compartilhar esse conhecimento massa da geografia. E hoje a gente vai falar da nossa realidade, nós vamos falar sobre o Brasil. Vamos falar especificamente sobre o que, Marcos? Vamos falar das regionalizações da nossa querida nação, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é uma região, né, para a gente conseguir entender melhor essas classificações. Depois a gente vai falar sobre as principais classificações do nosso belo, magnífico território, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a classificação feita pelo IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? A posterior, vamos falar sobre a famosa classificação geoeconômica, proposta aí pelo professor Pedro Geiger, tá? Em terceiro, vamos falar sobre a classificação dos 4 Brasis, aí elaborada pelo grande Milton Santos, talvez não, se é o maior geógrafo que já existiu no Brasil, mente pensante, tá? E por último, a gente finaliza falando da nossa região, do nosso querido, belo Nordestezão, né? Vamos falar aí das nossas regionalizações específicas. Bacana? Então, fica comigo, que é só sucesso, ó. Respira, que é show de bola e é gabaritar na prova, beleza? Então vamos que vamos, galera. Primeira coisa importante, tá? Antes de se falar de específicas regionalizações, eu preciso entender o que é uma região. E eu vou usar um exemplo fácil. É eu chegar numa sala e dizer assim, ó, galera, vocês aí, vamos se dividir. Eu quero que fique aqui para a direita a torcida do Sampaio. Eu quero que fique aqui à esquerda a torcida do Moto. E eu quero que fique aqui no centro a torcida do MAC. Tá? O MAC ainda tem torcida assim, viu? E aí, galera, depois disso eu vou perceber, né, como foi que a sala se organizou. O que foi que eu fiz? Ora, eu estabeleci um critério para organizar aquele espaço, galera, tá? E a partir daí, eu vou conseguir, né, tirar as informações. Quem é que tem mais torcida aí? É Sampaio, é Moto ou é MAC? Né? Como é que está a divisão, por exemplo, da idade? Galera que é mais velha, por exemplo, está concentrada na torcida do MAC. A galera que é mais novinha está concentrada na torcida do Sampaio. Né? A torcida do Moto, por exemplo, tem gente de mais idade, tem gente mais novinha. Então a gente vai perceber aí as características específicas. Isso bem aí, galera, é região, galera. Tá? Vamos lá, olha aqui o conceito. O que é região, Marcos? É a divisão ou delimitação do espaço, né, realizada a partir de um critério previamente estabelecido. Eu estabeleci um critério e organizei esse espaço. Para que eu faço isso? Para que eu tenha uma melhor compreensão das características desse espaço, buscando entender as suas particularidades e similaridades. Então, galera, é para isso que a região serve, para que eu possa tirar as informações específicas de vários aspectos. Então, por exemplo, o Brasil, que é um país continental, ele vai ter uma série de informações que talvez só a classificação do IBGE não conseguiria mostrar, ou pelo menos evidenciar de forma mais clara. Então a gente vai utilizar variados critérios para classificar o nosso Brasilzão. Só para vocês terem exemplo, ó, só o território brasileiro vai ter a sua divisão administrativa feita pelo IBGE, tem a classificação geoeconômica, tem a dos 4 Brasis e o próprio Nordeste. Ele também vai ser regionalizado. Beleza? Então agora, galera, que eu já sei o que é uma região, que eu já sei para que serve, eu posso entrar nos detalhes. E a primeira delas é a nossa classificação, nossa regionalização oficial, que é a classificação do Brasil feita pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Essa daqui é famosa, todo mundo conhece, né? É a regionalização que divide o Brasil em 5 macro-regiões. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, né, galera? Professor, que critério aqui o IBGE utilizou? Galera, o critério aí administrativo, né, levando em consideração traços históricos. Para quê, professor? Para que eu possa aí, galera, ter
informações específicas de cada região e poder planejar políticas públicas. Então, vamos dar um exemplo bem aqui. O norte, ele vai ser ali categorizado, né? Principalmente ali uma região que tem aí problemas, por exemplo, de integração, devido ali a gente tem a floresta, né? Vai ter ali problemas, por exemplo, em relação ao acesso de saúde em algumas regiões. Então, para isso, o governo federal, por exemplo, sabendo dessas informações, ele já pode destinar investimentos em maior quantidade nesses aspectos. Então, por exemplo, programa de saúde básica. Ó, o norte tem problemas, manda para lá mais recursos. O nordeste é a mesma coisa. Ó. O nordeste, por exemplo, a gente vai identificar que tem uma região mais concentrada, que é no litoral, onde tu tem ali maior capital, mas tu tem pobreza ali no interior associada a questões ambientais e históricas. Então, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco foi um programa proposto, né, elaborado a partir dessas informações. Olha, o sertão nordestino ali tem sérios problemas de crise hídrica. Então, a gente precisa levar água para essa população, né? Então, tá ali o programa, essa é a função da regionalização. Beleza? Então, essa daqui é a mais famosa, a classificação do IBGE, mas eu te digo logo, essa classificação ela é uma evolução, galera, tá? A classificação do IBGE ela foi mudando ao longo do tempo. Ora, os critérios eles também vão se modificando. Só para vocês terem noção, a primeira classificação feita aí do Brasil, que não foi nem pelo IBGE, tá? Que foi em 1913, veja bem, ó, ela não tinha a configuração atual, tá? Nós vamos ter o norte, por exemplo, é o estado setentrional, e nem todos os estados ali existem que hoje estão atuando, né? A gente vai ver, por exemplo, o Nordeste não existia Norte Oriental, galera, tá certo? Olha aí, ó, tu vai perceber ali na região que é o Centro-Oeste, só tinha 2 estados, Mato Grosso, ainda não tinha Mato Grosso do Sul, Goiás, por exemplo, ainda não tinha se desmembrado Tocantins, né? Tu vai perceber, por exemplo, que não existia nem Sul nem Sudeste, existia ali, ó, Meridional, que pegava os estados de São Paulo, Paraná. Então, o Brasil, ele foi, as suas classificações foram se alterando ao decorrer da história, tá? Só para vocês perceberem, ó, em 1941 o IBGE ele faz uma classificação, aí tu já tem ó, Norte, Nordeste, Oeste, ó. Hoje, por exemplo, essa macro-região ela não existe mais, que era o Oeste, né? Que pegava o quê? Pegava Bahia e Espírito Santo. A Bahia hoje faz parte do Nordeste e o Espírito Santo faz parte do Sudeste, né? Por exemplo, aí em 69, galera, né, que nós vamos ter aí o surgimento da nossa atual classificação em macro-regiões, né? Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul. Mas você vai perceber que os estados também foram se modificando, tá? Isso daí é um processo constante. Então, a nossa atual classificação hoje, ela pode não ser daqui a 10 anos, ela pode se modificar, beleza? Então, vamos sintetizar tudo isso aí, ó. Classificação do Brasil pelo IBGE é uma regionalização político-administrativa atual do Brasil, foi proposta em 69 pelo IBGE, a nossa atual. A implantação efetiva dela foi na década de 70, 1º de janeiro de 1970, essa classificação que nós conhecemos entra em vigor. Ela foi utilizada para consolidar a divisão do país, né? E quais critérios o IBGE levou? Tomou por base os aspectos naturais, embora tenha levado em conta também os fatores humanos para formar o Sudeste, principalmente relativo ao crescimento econômico. Beleza? Respirou, né? Facinho, Marcos. Facinho, facinho, facinho. Vamos lá. E aí, gente, para finalizar essa primeira parte, né? Olha aí, ó. A nossa atual classificação, Brasil dividido em 5 macro-regiões, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, sendo dividido em 26 estados e o Distrito Federal, né? As 27 unidades federativas do nosso Brasilzão aí. Muito bem. Evoluindo. Então, como vocês já perceberam, se eu mudar o critério, eu posso mudar a regionalização, né? Eu posso mudar as características. Então, tu vai perceber, por exemplo, que aqui é o mesmo território brasileiro, mas aqui eu já tenho a divisão de forma diferente. Essa classificação, galera, ela foi feita também na década de 70 pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger, tá? E ele utilizou um critério básico, que foi a economia, tá? E a partir daí, Geiger percebeu que o Brasil ele poderia ser dividido em 3 macro-regiões, chamadas de região da Amazônia, região do Nordeste e a região do Centro-Sul, galera, tá? O que Geiger vai perceber? Que essas regiões elas tinham claras diferenças. A região Norte, por exemplo, era a região, de certa forma, maior em extensão territorial, mas, em contraponto, tinha menor contingente populacional, né? E ainda assim acontece. Outra questão era uma região de grandes contrastes também em relação ao desenvolvimento tecnológico. Tu tem ilhas de desenvolvimento, como por exemplo nas capitais, Belém do Pará, né, capital do Pará, tu tem por exemplo em Manaus, do Amazonas, mas em outros pontos tu tem aí
uma clara não integração, uma pobreza, desigualdade social, problemas de saúde, né? Uma região de grandes contrastes. A região Nordeste, Geiger vai perceber uma semelhança ali histórica, né? Principalmente de exploração ali do coronelismo, né? Nós vamos perceber um Nordeste também que vai ter uma concentração de renda e populacional no seu litoral, seguindo também o seu processo histórico de ocupação. Não é à toa que a maioria das capitais do Nordeste vai estar situada no litoral, né? A gente vai tirar ali Teresina, mas você vai perceber aí que tem essa homogeneidade. Também vai perceber, Geiger, que o Nordeste também tem sérios contrastes sociais, né? De um lado, um ambiente que vai ter muita pobreza, motivada pelos processos históricos e também intensificada por algumas questões climáticas, mas do outro lado tu tem muita riqueza, muito potencial, muita diversidade natural, tá certo? Isso ele percebeu da região Nordeste. E por último, o Centro-Sul, que Geiger vê como o coração econômico do Brasil, né? É a região ali que mais movimenta a capital, que tem os maiores desenvolvimentos no que tange à economia e ao desenvolvimento social, né? Vai ser a região ali, galera, que também vai ter as maiores concentrações populacionais do Brasil, né? Sendo aí a segunda maior região em extensão territorial, mas de longe é que mais concentra a população, tá certo? E aí ele vai ter o chamado coração econômico, né, do nosso país. Beleza? Ó, facinho, né? Respirou? Vamos agora sintetizar esse raciocínio. Classificação geoeconômica, né, de Geiger foi elaborada em 67, né, por Pedro Pinchas Geiger, considera os aspectos naturais, históricos, humanos, sociais e econômicos principalmente. Divide o Brasil em 3 regiões geoeconômicas, também chamadas de macro-regiões econômicas ou complexos regionais, do Amazônia, do Nordeste e do Centro-Sul, galera, tá? Vamos só sintetizar essas 3 regiões. Região da Amazônia, maior região em extensão territorial, mas apresenta a menor densidade populacional, né? Vai apresentar aí problemas sociais e econômicos, má distribuição de renda, falta de acesso à saúde, né, educação. É a região menos desenvolvida. Mas tem ilhas de desenvolvimento, né? Cidades ali como Manaus, Belém, como a gente bem citou. As principais atividades econômicas são as atividades agrícolas, né, gente? É o primeiro setor agropecuária, né? Agricultura e pecuária, o extrativismo vegetal, mineral e também tem a indústria. Onde? Principalmente na famosa Zona Franca de Manaus. O Centro-Sul é a região mais urbanizada, né, mais populosa, ou seja, tem o maior contingente populacional do Brasil. Segundo Geiger, à época, 70% da população nacional se concentrava nessa macro-região. Tá? Vai também apresentar problemas sociais, grande desigualdade social relativa à distribuição de renda. É uma região muito rica, né, mas vai ter essa concentração. Vai apresentar índices de desemprego, favelização e a desigualdade social. Cidades de maior destaque, São Paulo, né, Rio de Janeiro, o eixo Rio-São Paulo aí, sendo, e vocês vão escutar muito isso ainda, né, é o principal eixo econômico do Brasil. Brasília como centro político, né, nacional, a nossa capital. Curitiba e Belo Horizonte também como centros ali regionais que vão fazer essa região aí ter grande destaque. As principais atividades econômicas, a agropecuária, mineração, a exploração petrolífera no litoral, principalmente ali na Bacia de Santos, ali do Sudeste, e um grande destaque para a indústria, que é variada, beleza? E o nosso Nordestezão, professor, tá? É a menor macro-região, tá, em relação à extensão territorial, e abriga 20% da população. Vai ser dividida em 4 sub-regiões que a gente vai já falar, que é o meio norte, sertão, agreste, a zona da mata. Vai ser caracterizada por grandes contrastes, porque tem problemas sociais também, né, relativos à má distribuição de renda, pobreza, analfabetismo, mas também são regiões muito ricas, principalmente no litoral. Cidades de maior destaque, Fortaleza, Salvador, Recife, a nossa capital São Luís também é uma cidade que tem destaque no setor nordestino, tá? E as principais atividades econômicas, agricultura, pecuária, petróleo, né, e também a indústria, principalmente no litoral. Beleza? Então aí a classificação de Geiger. Respirou, né? Vamos lá. Próxima classificação, feita por Milton Santos. Essa, de certa forma, galera, é uma classificação que pode ser considerada até uma evolução da geoeconômica. Milton Santos ele percebeu que o Brasil, de certa forma, levando em aspectos de informação, de ciência, de economia, ele pode ser classificado em 4 macro-regiões, que ele vai classificar como a Amazônia, tá? A região do Centro-Oeste,
a região do Nordeste, e aí ele vai dar um destaque específico, né? Sai ali o Centro-Sul e entra a chamada região concentrada. Qual é o grande lance dessa classificação? Milton Santos vai perceber que, em relação ao acesso de informação, capital e tecnologia, nós vamos ter uma região que vai concentrar essa informação, que é justamente o eixo, né, Sudeste e Sul, galera. Por isso que ele chama de concentrada, porque concentra os principais serviços, concentra o capital, tá certo? E as outras regiões vão ficar ao entorno dessa região concentrada em relação de dependência e também sustento, principalmente, por exemplo, o Centro-Oeste, né, que vai ser caracterizado por uma região de expansão agrícola. E grande parte dessa expansão vai ser para onde? Para abastecer, né, a região concentrada. Tu tem o Nordeste também, que vai apresentar características de contraste, o litoral rico, desenvolvido, com também muita desigualdade social, e o interior do estado apresentando grande pobreza. Tu tem a região da Amazônia, né, apresentando aí também esses contrastes de ilhas de desenvolvimento e grande isolamento, beleza? Então vamos sintetizar aqui, porque essa classificação ela é muito parecida com a classificação geoeconômica. Olha o que ele diz. Foi proposto por Milton Santos em 2001. O principal critério utilizado nessa regionalização é um meio científico, técnico e informacional, né? Ou seja, como a informação e as finanças são diferentemente irradiadas, ou seja, demandadas em relação ao nosso território. Formam, para Milton Santos, 4 Brasis: a região amazônica, a região nordeste, a região centro-oeste e a região concentrada. Vamos só sintetizar tudo isso aí. A Amazônia abrange, né, a região do norte, apresenta baixa densidade demográfica, né, vai apresentar contrastes aí em relação, por exemplo, a meios de transporte. Nas capitais tu tem, por exemplo, a aviação, e em outras regiões tu tem, por exemplo, o transporte de rios, que é um transporte mais lento, né? Vai ter reduzida concentração tecnológica e urbana, né, principalmente em algumas regiões. Presença marcante das atividades tradicionais, como a gente já citou, né, principalmente as atividades agrícolas. A região Nordeste vai ter a delimitação igual à delimitação oficial do IBGE, vai ser uma área de povoamento antigo, onde o meio mecanizado vai surgir de forma pontual em algumas regiões específicas, né? Vai ter uma infraestrutura, né, de instalação de redes de informação descontínua pelo seu território, concentrada principalmente onde? Concentrada principalmente no litoral, galera. Não esquece isso, tá? É sempre bom frisar, na prova cai muito isso. Nós vamos ter as principais áreas de povoamento e desenvolvimento na região litorânea. Chamo destaque aí também para o Vale do São Francisco, que tem um bom desenvolvimento industrial, tá bom? A região centro-oeste vai compreender os estados ali do centro-oeste, também parte do Tocantins, né? Vai ali ser a região que vai ter como grande característica a produção agrícola, né? Vai ser uma área de ocupação periférica, né, com ilhas também de desenvolvimento urbano, formada por núcleos isolados, né? Então tu tem uma capital aqui, distante da outra, e vai ser caracterizado pela agropecuária modernizada, né? Grande parte do setor agrícola brasileiro vem dessa região, principalmente chama a atenção, galera. O principal produto de agroexportação no Brasil é a soja, no qual o Brasil é o segundo maior produtor do mundo, galera, tá bom? Não esqueça isso. E por último, a região concentrada, o próprio nome já diz, concentra, né, os principais serviços, informações, vai pegar a região do Sudeste e do Sul, possui a maior densidade demográfica, né, onde o desenvolvimento da ciência e tecnologia vai ser mais amplo, né, de forma mais contínua pelo território, que vai ser a representação, né, do meio técnico, científico e informacional do Brasil. Principais cidades, São Paulo e Rio de Janeiro, que vão concentrar a principal ali concentração de informações sobre a economia nacional. Beleza? Rega, Marcos. É muita coisa, mas é facinho, é sucesso, tu vai gabaritar. E aí, galera, vamos finalizar, né, para as nossas provas aí falando da nossa subregionalização, a regionalização do Nordeste, né? Primeira coisa que a gente precisa saber é tirar essa ideia de que o Nordeste é um estado, é uma região homogênea que só representa a pobreza. Pelo contrário, o Nordeste é extremamente rico e diversificado no que tange aos aspectos naturais, que é o que vai influenciar essa subregionalização, tá? Inclusive, muitos desses termos vocês já escutaram. A subregionalização do Nordeste divide a nossa região em 4 macro-regiões. A região do meio norte, que pega o nosso estado, inclusive vocês já devem ter escutado, né, que o Maranhão é o estado do meio norte, o famoso sertão nordestino, né, que é a região da seca,
a região do Agreste, que é uma zona de transição entre o sertão, e por último a zona da mata, que é a zona do litoral, onde ficam as nossas maiores concentrações populacionais. Tá? Então, olha aí para a gente finalizar. Devido às características físicas, ambientais que a região do Nordeste apresenta, né, o Nordeste ele vai ser dividido em 4 sub-regiões. Meio Norte, Sertão, Agreste e Zona da Mata. Uma dica para vocês não esquecerem, um mnemônimozinho, égua, regionalização do Nordeste. Lembra da palavra mesas. Mesas, professor? Sim, mesas. ME, Meio Norte. S, Sertão. A, Agreste. E Z, Zona da Mata, galera, tá? Questões aí ambientais é a região aí que vai classificar, né, a nossa subregionalização. Gente, sucesso, abraço a todos aí e tamo junto na batalha.